Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Muito obrigado por sua companhia, muito obrigado por dedicar esses momentos para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Hoje é terça-feira, dia 8 de setembro, e o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Contando a História de Jesus. Se você já é inscrito no canal, muito obrigado, mas se ainda não se inscreveu, se inscreva. Deixe o seu like se você for abençoado pelo vídeo de hoje e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas sejam alcançadas por esse estudo. Muito obrigado. O nosso guia de estudos hoje vai falar um pouco sobre a ideia de que você não precisa ter um conhecimento profundo de Cristo Jesus para poder dar o seu testemunho, para poder contar aos outros aquilo que Cristo é capaz de fazer ou aquilo que Ele fez na sua vida. E para poder provar isso, o pastor Mark Finney foi muito feliz, na minha opinião, ao escolher a história dos dois endemoniados gadarenos, e essa história vai ser mencionada em Mateus, no capítulo 8, versos 32 a 34, onde dois indivíduos são mencionados. Na mesma perspectiva, Marcos, no capítulo 5, versos 13 e 14, vai contar a mesma história, mas ele vai mencionar apenas um desses dois indivíduos. O fato é que o Evangelho de Marcos, de maneira muito especial, menciona que Jesus estava do lado mais ocidental do Mar da Galileia, e ele resolveu atravessar o mar para poder descansar um pouco com seus discípulos. Depois de um dia muito intenso, houve uma tempestade que os assolou, quase afundou a embarcação na qual eles se encontravam. Jesus se levantou, repreendeu o vento e o mar, houve grande bonança. Os discípulos ficaram realmente espantados com aquilo. Ao amanhecer do dia, eles chegaram na região de Decápolis, mais especificamente na região de Gerasa. Eles chegaram nas imediações de uma das cidades da região de Decápolis. Decápolis, só para que você entenda um pouco da geografia dessa região, Decápolis foi uma região que surgiu ou foi desenvolvida no período em que os gregos chegaram ali naquela região do Médio Oriente. Quando Alexandre o Grande conquistou aquela região, existem alguns relatos, inclusive Flávio Joséfo menciona que quando ele entrou em Jerusalém, o sumo sacerdote o recebeu e contou a ele aquilo que as profecias de Daniel falavam a respeito dele, de que ele era mencionado especificamente dentro da profecia. E isso deu muita força para que Alexandre continuasse desempenhando todo o processo de conquista que ele teve. Então, ele respeitou tremendamente o povo judeu. E isso fez com que eles tivessem algum tipo de vantagem. Até Alexandre chegou a perguntar a eles o que é que eles podiam fazer, o que ele podia fazer para poder ajudá-los naquele processo todo. E eles pediram que naquele ano, que era o ano do jubileu, o ano sabático, que ele desse isenção de impostos para eles, o que foi perfeitamente concedido. Mas há um outro detalhe que a história vai mencionar para a gente. Alexandre, quando chegava em um determinado lugar, ele trazia todo o conhecimento grego, a filosofia grega, a religião grega. Então ele construía templos, ele construía bibliotecas, ele trazia o conhecimento, ao mesmo tempo a religião grega, a língua grega para o local onde ele chegava. Em Israel ele conseguiu trazer a língua grega e ele conseguiu trazer a filosofia grega, mas a religião grega ele não havia conseguido. E para não impor essa religião aos judeus, porque ele percebeu que isso traria grande desprestígio por parte do povo em relação a ele mesmo e a proposta de colonização grega, ele construiu, ou mandou construir e ampliar, ou ampliar em alguns casos, 10 cidades da parte mais ao norte do país. E essa região ficou chamada de Decápolis. Eram cidades que não tinham conhecimento de Deus, não eram cidades consideradas judias, eram cidades
que haviam sido construídos em cima da filosofia e religião grega. Então havia muito misticismo, havia muito daquilo que era o conhecimento grego, é bem verdade, mas as pessoas realmente não tinham o conhecimento e ao mesmo tempo a vivência da religião de Israel nesses lugares. Essas cidades, eu tenho em minhas mãos aqui um mapa, essas cidades do sul para o norte começavam com uma cidade chamada Filadélfia, depois Gerasa, Pela, Citópoli, Gadara, que foi a região aonde Jesus chegou depois de atravessar o Mar da Galileia, Rafana, Ipo, Dião, Canata e Damasco, mais ao norte. Essas são, portanto, as 10 cidades daquela região. Jesus chegou, portanto, na região de Gadara. E quando ele chega naquela região, ele é recebido por 2 indivíduos que eram endemoniados. Esses indivíduos eram possuídos pelos espíritos maus, já não dominavam mais as suas faculdades de raciocínio, e quando eles vêm chegando, vêm se aproximando de Jesus, eles estavam completamente nus, haviam correntes que pendiam dos seus braços, porque eles haviam arrebentado, haviam sido presos algumas vezes, mas haviam arrebentado na força dos demônios aquelas mesmas correntes, e as algemas ainda pendiam nos seus braços e pés. Eles viviam nos sepulcros, o que era uma situação realmente delicada, muito complicada. As pessoas morriam de medo desses homens. E quando eles vêm correndo na direção de Jesus, o livro das Atos das Nações vai dizer que os discípulos saíram correndo e deixaram Jesus para trás. E Jesus, entretanto, ficou exatamente parado. E quando os homens chegam diante de Jesus, eles se ajoelham diante dele, mas na hora em que abrem a boca para poder falar, ao invés de pronunciar o nome de Jesus ou de pedir-lhe socorro, quem fala são os demônios. E os demônios vão dizer: por que você veio nos atormentar antes do tempo? Essa região não é sua. E Jesus vai olhar para eles, vai perguntar o seu nome, e eles vão dizer: Legião é meu nome, porque somos muitos. E Jesus os expulsa daqueles homens. Eles pedem autorização para irem para os porcos, e 2.000 porcos estavam numa manada, e esses demônios tomam conta desses porcos, e os porcos se despencam num desfiladeiro próximo de onde Jesus estava e se afogam no mar. O que vai acontecer logo na sequência é que esses homens vêm diante de Jesus, os discípulos arrumam roupas para eles, os vestem, eles estão agora em perfeito juízo, e Jesus começa agora a ensinar algumas coisas para eles. Eu não sei quanto tempo eles passaram na presença de Jesus, mas não foi muito tempo. O fato é que os donos dos porcos viram aquela situação, viram os homens em são juízo diante de Jesus Cristo, mas diante do prejuízo que tinham tido, voltaram até a cidade e fizeram um tumulto entre os habitantes daquela região, que vieram e disseram para Jesus: vai embora daqui. E Jesus olha para aqueles homens e diz: tudo bem, eu vou. O Marcos principalmente vai dizer para a gente que aquele homem disse para Jesus: não, eu vou com o Senhor, Jesus. E Jesus diz: não, você não vai não. Você vai ficar aqui e vai testemunhar daquilo que eu fiz por você. Veja, esses homens, eles não tinham tido a possibilidade de poder ouvir os sermões que Jesus havia pregado, os discípulos haviam ouvido. O conhecimento teórico a respeito de Jesus que eles tinham era muito pequeno. Mas o fato é que eles começaram a testemunhar, e os evangelhos vão deixar claro que eles vão testemunhar na região de Decápolis. Ou seja, nessas 10 cidades. Repito para você aqui as 10 cidades, começando mais ao sul: Filadélfia, Gerasa, Pela, Citópoli, Gadara, Rafana, Dião, Ipo, Canata e Damasco. Essa região, que era uma região totalmente paganizada, uma região que não tinha o conhecimento da parte de Deus, Jesus e os apóstolos não se dedicaram a pregar nessas regiões. Jesus trabalhou em Israel, ele trabalhou mais tempo na região da Galileia, mas trabalhou também na Judéia, em Samaria, mas ele não trabalhou fora dessa região. Ele chegou até as regiões de Sidom, aonde aquela mulher Ciro-Fenícia acabou pedindo depois para poder ser, para que a filha pudesse ser curada por Jesus, mas o ministério de Jesus não foi identificado por um trabalho nessa região. Mas esses indivíduos foram os primeiros a serem enviados como missionários, como testemunhas de Cristo Jesus. Eles não aparecem mais no relato bíblico.
É apenas este o momento no qual eles são aqui apresentados. Mas o que a gente vai descobrir é que lá na época do apóstolo Paulo, agora já estamos falando do tempo em que Paulo estava organizando aquela perseguição em Jerusalém, há um momento em que ele pede cartas para ir até Damasco, e Damasco, eu quero te lembrar, que era nada mais nada menos do que uma das 10 cidades, fazia parte de Decápolis, para poder prender os crentes que lá estavam. Agora, a pergunta que não quer calar é, como esses crentes chegaram lá? Como essa comunidade de crentes? E para piorar a situação, relatos históricos mencionam que havia uma grande comunidade de crentes, não apenas em Damasco, mas em toda a região de Decápolis. O trabalho que esses indivíduos fizeram foi algo tremendo. Obviamente que com a perseguição começou a acontecer em Jerusalém, houve também migração de outros cristãos de Jerusalém para aquelas mesmas regiões. Mas o fato é que as comunidades cristãs nas 10 cidades começaram ou foram estabelecidas por esses ex-endemoniados. O que eles tinham para contar? Eles tinham muito para poder contar. Qual era a história deles antes? Eles eram atormentados por demônios, homens procurados foram presos algumas vezes, mas eles escaparam de diversas situações, tiveram encontro com Jesus, Jesus os libertou, e uma vez libertos, eles agora se transformaram em missionários, transformados pela graça de Cristo, alcançando pessoas para o reino. Que história fantástica! Há um texto de Ellen White que vai aparecer aqui no nosso guia de estudos hoje, que eu gostaria de terminar com ele, do livro Desejo às Nações, na página 340, onde ela diz assim: apenas por poucos momentos esses homens tiveram o privilégio de ouvir os ensinos de Cristo. Nenhum dos sermões de seus lábios jamais tinha sido ouvido por eles. Não podiam instruir o povo como os discípulos, que haviam estado diariamente com Cristo, no entanto, levavam em si mesmos as evidências de que Jesus era o Messias. Podiam dizer o que sabiam e o que eles próprios tinham visto e ouvido e experimentado do poder de Cristo. Isso é o que pode fazer todo aquele cujo coração foi tocado pela graça de Deus. Fantástico texto. Eles não tinham tido a experiência de viver muita coisa com Cristo, mas o que eles viveram foi o suficiente para poder testemunhar e ganhar pessoas para o reino de Deus. Eu quero orar nesse momento pedindo que o Senhor Deus nos ajude a, através do nosso testemunho também, expandir as fronteiras do reino de Deus na vida de muitas pessoas. Ore comigo. Obrigado, Pai, pela história desses homens ex-endemoniados que, libertos por Cristo Jesus, entenderam que haviam sido chamados de acordo com um propósito eterno para serem testemunhas tuas na região de Decápolis. Eles fizeram sua obra. Ajuda-nos a fazer a nossa, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição? E você?